Olá, seja bem-vinda ao canal Papo Visceral. Eu sou Ana Marta Moreira, sou médica, cirurgiã, trabalho no atendimento às doenças do aparelho digestivo, às dificuldades digestivas e vim aqui falar sobre um tema de extrema importância para quem deseja ter ótima saúde, que é a vitamina D. E aí, você realmente sabe o que é vitamina D? Tandararã, rufem os tambores! Sim, eu vim trazer algumas informações chocantes sobre a vitamina D, ou pelo menos é chocante para a maioria das pessoas. Algumas pessoas aí mais antenadas já sabem, né, das novidades com relação à vitamina D. Então a vitamina D, para começo de história, o que é a vitamina D? A vitamina D, ela se origina a partir de uma molécula de colesterol. O esqueleto dela é construído, a base da fundação das ramificações da vitamina D é construída a partir de uma molécula de colesterol. Isso confere a ela uma coisa muito peculiar, que é todas as coisas que se originam a partir do colesterol nós chamamos de hormônios esteroidais. Sim, primeira revelação chocante do dia. A vitamina D não é apenas uma vitamina, ela também tem função de hormônio. Olha que legal! E adivinha assim qual que são os parentes da vitamina D, né? Os outros hormônios esteroidais. São os hormônios progesterona, testosterona e os estrogênios. São tudo ali da família da vitamina D. Pois é, eu acho que essa daí é uma das coisas assim que as pessoas mais chocam ao saber que a vitamina D tem correlação com os hormônios esteroidais. Por conta da origem, né? A molécula de origem dela é o colesterol. Outra coisa assim fantástica, pelo menos para mim, né, que eu sou uma entusiasta desse assunto, é que a vitamina D, ela é produzida pelo nosso próprio corpo, pelo nosso próprio organismo, a partir da molécula do colesterol. Nós temos então, quando nós nos expomos ao sol, a nossa pele, aqui embaixo da nossa pele, nós temos então algumas, as células ao receber esse raio UVB, ocorre a estimulação para a produção da pré-vitamina D, tá? Então, o que seria o precursor da vitamina D, que não tem função ativa, é apenas um precursor. 90% da vitamina D do nosso corpo, ela é produzida, ou pelo menos deveria ter sido produzida pela exposição ao sol. Apenas 10% da vitamina D que corre no nosso sangue, ela é de origem com relação à dieta, à alimentação. A vitamina D é tão importante para a nossa evolução que a nossa evolução, né, a revolução humana chegou no estágio que falou, olha, a vitamina D é tão importante que ela não pode depender da gente adquirir por meio da dieta, da alimentação, que às vezes vai ter, às vezes não vai ter. Então ela é tão importante que garantiu-se que teríamos sempre um estoque de vitamina D, que é a exposição solar. Tá? Então entra aí, acho que o mito não, como é? A coisa chocante, um fato chocante com relação à vitamina D número 2, que é a vitamina D, ela é produzida à exposição solar a partir de uma molécula de colesterol. O raio UVB bate na pele, estimula-se a produção da vitamina a partir do colesterol. E aí, então, entra uma coisa assim, caramba, se basta eu me expor ao sol para produzir vitamina D, por que 40% das pessoas, né, que fizeram essas dosagens, esses estudos populacionais, 40% das pessoas dos países, como por exemplo Estados Unidos e Europa, possuem deficiência de vitamina D? Porque é uma coisa simples, né? Todo mundo se expõe ao sol, né? Será? E 85% das pessoas em alguns países árabes apresentam deficiência da vitamina D. Eu acho esse um dado chocante, porque o que acontece? Como eles andam muito cobertos, né, com roupas impedindo o contato da pele com os raios UVB, é muito comum a deficiência desse tipo de vitamina. E isso acaba, né, como a gente vai ver no decorrer da aula, trazendo alguns problemas. E aí entra um conceito que eu acho assim fantástico. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, caramba.
que a vitamina D, a deficiência de vitamina D, ela é uma deficiência que não é nutricional, já que 10% somente da origem da vitamina D que está no nosso sangue, ela é dos alimentos que nós consumimos. A deficiência de vitamina D, ela não se encaixa numa deficiência nutricional, e sim numa deficiência hormonal. Tamanha a importância da vitamina D, tá? Então, já quero deixar assim bem claro, a vitamina D, ela é de extrema importância para a nossa saúde. Mas, afinal de contas, por que a vitamina D é tão importante? A vitamina D, ao ser produzida, na verdade, a pré-vitamina D, ao raio UVB, bate na pele, a partir de uma molécula de colesterol é sintetizada a pré-vitamina D. Essa pré-vitamina D cai na corrente sanguínea, ela então vai parar no fígado, aonde sofre um processo de hidroxilação por meio de uma enzima, tá? E aí ela vira a 25-hidroxivitamina D. Ela sofre a ação da enzima hidroxilase e vira 25-hidroxivitamina D. Essa vitamina, por sua vez, ainda não é vitamina ativa. Ela cai novamente na corrente sanguínea e aí vai para o rim, aonde vai sofrer a ação de uma outra enzima também, né, uma outra hidroxilase, que é a 1-alfa-hidroxilase. E aí ela vai virar, então, a 1,25-hidroxivitamina D. Essa sim é a vitamina ativa que tem ação. Ou seja, a vitamina D é produzida, é formada uma pré-vitamina que sofre uma ativação no fígado e aí ela precisa sofrer uma próxima ativação que acontece no rim. E aí sim, ela vira uma vitamina D ativa. Tá? Então a gente tem aí essa questão da produção da vitamina D. Uma vez que a vitamina D ativa cai na corrente sanguínea, lembrando que ela é uma vitamina o quê? Lipossolúvel. Ela é uma vitamina que, né, assim como todas as do colesterol, que ela é lipossolúvel, então ela anda ligado a uma globulina ligadora da vitamina D, né? Ela não anda sozinha. Então ela tá ali na corrente sanguínea, até que ela entra numa célula-alvo, tá? Na célula a qual ela se liga, e ali na célula-alvo ela se liga a um receptor chamado receptor de vitamina D. Super criativo, né? Receptor de vitamina D. Esse receptor de vitamina D, ele é uma coisa assim que eu acho fantástica, tá? Por quê? Porque o receptor de vitamina D, ele é um receptor nuclear, tá? É um receptor nuclear. O que isso quer dizer? Que ele pode ter uma ação de se ligar ao DNA e fazer a transcrição de determinados genes. Os receptores nucleares, os grupos dos receptores nucleares, eles se ligam aos hormônios esteroidais e também um outro hormônio muito importante que é o hormônio da tireoide. E ao se ligar nesse receptor, tá? A vitamina D se liga ao receptor da vitamina D. Juntos eles formam um complexo que se liga ali ao DNA, gerando um scanner que vai escaneando e fazendo a transcrição de determinados genes, né? De gerar proteínas, de ler determinados genes, ligar determinados genes e fazer então a transcrição de proteínas desse DNA. Olha, gente, olha só aonde vai a vitamina D. A ação da vitamina D é no núcleo da célula, é intracelular. Ela entra, ela se liga ao receptor, né, das células alvos e esse receptor liga a transcrição de determinados genes. Então, a vitamina D, assim como os hormônios esteroidais, assim como também o hormônio da tireoide, ele tem a função de determinar a transcrição genética. Olha assim, quão fundo é a importância da vitamina D. Que sem a vitamina D, nós temos uma deficiência de transcrição de determinados genes. E é óbvio que isso vai ter um impacto maior na nossa saúde. Então, a deficiência de vitamina D impacta diretamente na sua saúde, tá? E aí a gente entra, então, em um ponto nevrálgico, digamos assim, né? Aquele ponto da discórdia. Afinal de contas, o que é deficiência de vitamina D?
A gente sabe que se você for lá ler o exame laboratorial, né, pegar o seu exame laboratorial, vai ter lá que a deficiência de vitamina D só é contada a partir abaixo dos 30 nanogramas por ml, né? Então, níveis acima de 30 são considerados níveis ótimos, são níveis ok. Abaixo de 10, na verdade, abaixo de 20 deficiência, entre 20 e 30 estaria mais ou menos. Isso você lê ali no laudo do exame laboratorial. A gente tem alguns artigos científicos mostrando uma diferença nesses ranges, né? nessa faixa do que seria o ideal ou não. Alguns artigos mostram, por exemplo, que pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, ao se ter uma vitamina D acima de 50, necessitariam de menos intervenções cirúrgicas. A gente também tem artigos mostrando que a vitamina D acima de 40, a gente teria menor desfecho negativo nas gestantes e nos seus fetos, tá? A gente também tem alguns artigos mostrando que crianças com vitaminas D acima de 40 também teriam uma menor probabilidade de desenvolver asmas e rinites alérgicas. Então, na verdade, quando a gente vai buscar os artigos científicos, todos os resultados de melhora de alguma condição, né, da doença ou de saúde, elas se encontrariam com a vitamina D acima de 40. Tá? Ao contrário do exame laboratorial. Então, você já vê aí que o seu nível ótimo de vitamina D depende muito de quem você é. Você é criança, você é idoso, você é mulher. Que condição de saúde você carrega? Se você tem uma doença autoimune, seus níveis podem ter que subir um pouquinho mais. Então, assim, não há uma regra para todo mundo. Não é tipo assim, todo mundo é X. Não. Existe essa diferença, essa discordância aí entre qual seria esse exame ideal de vitamina D. Já começa aí a primeira bagunça, a primeira discordância. Mas afinal de contas, por que é tão importante a gente ter uma vitamina D saudável, dentro de um nível assim, saudável? Outra coisa, né, também, na verdade, se a vitamina D, ela é tão, assim, né, você se expor ao sol, você produz vitamina D. E, de fato, você se expor ao sol, né, das 10 às 14, que seriam as maiores incidências dos raios UVBs, que é o raio que penetra na pele e estimula a produção da vitamina D. Você se expor durante 15, 20 minutos nesse sol, você produz a vitamina D o equivalente a 15 mil unidades. Quando você faz a reposição da vitamina D, a gente usa essa medida que é UI, né, que é unidades internacionais. Então, você se expor 15, 20 minutos no sol seria o equivalente a você tomar uma dose de 15 mil, né, 15 mil UIs de vitamina D. Já. Então, mana, se basta me expor ao sol, né, por que tem tantas pessoas com baixa de vitamina D? Então, existem alguns fatores de riscos para o desenvolvimento dessa baixa de vitamina D, tá? Então, vamos lá. Pessoas que moram muito ao sul ou muito ao norte do Equador, que haja, então, uma menor incidência desses raios solares, né? A linha do Equador, onde o sol tá bombardeando ali mais a terra, é onde eu moro praticamente na linha do Equador. Então, quando você mora muito nos extremos, você tem menor incidência desses raios, facilitando, então, o aparecimento da baixa vitamina D. Outra coisa seriam os meses de inverno, principalmente nesses extremos, onde a estação do ano é bem demarcada, onde os dias são bem curtos, menor incidência de raios, você também favoreceria o aparecimento de deficiência de vitamina D. Da mesma forma, dias muito nublados ou com muita poluição, que também diminui a incidência do raio, a gente também vai ter uma deficiência de vitamina D. Outra coisa é, por exemplo, pessoas de pele muito escura. Pessoas de pele escuras é preciso um raio maior, uma ativação maior para haver a formação da pré-vitamina D. Então, pessoas de pele escuras que moram nesses extremos, elas tendem a ter uma deficiência maior de vitamina D, tá?
uso, né, daquelas roupas, por exemplo, 80% das pessoas que moram nos países árabes, por usarem roupas que, né, que tapam completamente o sol, né, na pele, também vão desenvolver essa deficiência de vitamina D. A gente também tem a idade, os idosos, né, têm uma menor capacidade de produção da vitamina D. Também pessoas que estão sempre em ambientes fechados, né, que não estão ao ar livre. Nós, no estilo atual de vida, que vivemos numa caixa, né, chamada casa, entra no carro, outra caixa, vai trabalhar, outra caixa. Então nós não nos expomos ao sol. E isso é uma das importantes causas de deficiência de vitamina D. Outra coisa, né, que também são fatores de risco, fatores dietéticos, baixa ingesta de gordura, né, colesterol baixo, baixa ingesta de gordura, dietas vegetarianas, veganas, que tem baixa ingestão de gordura animal. A vitamina D está presente somente nos animais, tá? A não tomar, né, nesses casos, quem mora no sul, né, mora no inverno, vegetarianos ou veganos que não tomam suplementos para essas vitaminas, né, porque se você for vegano, mas você faz o suplemento, você não, né, vai compensar isso. E se você mora no inverno, lá no Canadá, por exemplo, você tomar suplemento durante o inverno, você também compensaria a falta do sol. Então, você não tomar os seus suplementos também é um fator de risco. Existem outros fatores menos comuns, mas que também existem, que por exemplo, lactentes, bebês também podem ter baixa de vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D no bebê depende dos níveis da vitamina D da mãe. Então, se a mãe está deficiente, o bebê também vai ser deficiente de vitamina D. E acreditem que isso é muito comum. A baixa ingesta do cálcio, que a vitamina D se regula também com cálcio. A obesidade também é um dos fatores. E a gente tem os polimorfismos genéticos. Você vê, a vitamina D se liga a um carreador que transporta ela no sangue, um transportador. Então, se eu tenho um polimorfismo nesse transportador, eu já tenho uma baixa disponibilidade dessa pré-vitamina D. Se eu tenho um polimorfismo na parte das hidroxilação, seja hepática, seja renal, eu também vou ter uma diminuição da vitamina D. Se eu tenho um polimorfismo nesse receptor de vitamina D que fica dentro da célula, eu também vou ter uma baixa atividade da vitamina D. Então, existem alguns pontos de polimorfismos que vão levar a uma baixa dessa atividade de vitamina D, né? Algumas pequenas alterações genéticas, né, podem levar a essa baixa função da vitamina D. Lembra que o fígado passa por esse processo de ativação. A primeira linha de ativação é hepática, a segunda linha é renal. Então, doenças do fígado, doenças do rim, também vão levar a baixas da vitamina D. Ou seja, esteatose hepática, gente, vamos lá, esteatose hepática atinge 30% da população adulta ocidentalizada. 30%, um terço tem esteatose hepática, o fígado inflamado não vai converter adequadamente essa vitamina D. Entendem o rolo se formando? A pessoa está dentro do ambiente fechado. Além de estar dentro do ambiente fechado, ela não toma os suplementos direito, tem uma baixa qualidade alimentar, é obesa e ainda tem uma esteatose hepática. Entende por que é tão comum essa baixa de vitamina D? Exatamente por essas somatórias de situações. Então, ao abaixar a vitamina D, né, eu tenho então qual é o problema então da baixa de vitamina D? A gente já viu como a vitamina D é formada, a gente já viu como essa vitamina D funciona, nós já vimos como que nós temos quais são os fatores de risco para levar a uma baixa dessa vitamina D. E agora, quais são as consequências de uma baixa vitamina D? Isso é muito importante, eu acho que provavelmente essa é a parte mais importante da aula, tá? Quais são as consequências da baixa da vitamina D? Nós já vimos, né, que a importância, por exemplo, da vitamina D, se a vitamina D materna, né, a baixa da vitamina D materna interfere na baixa vitamina D do feto, do bebê, do lactente. Da mesma forma, isso é uma coisa tão importante que a placenta, ela é
produtor da forma ativa de vitamina D. Lembra daquela enzima do rim? A placenta, ela também expressa aquela enzima renal, porque é tão importante que o feto, que o tecido placentário, que o bebê receba vitamina D, que a placenta garante que seja ativada a vitamina D para a função dela. Entende? Isso é uma coisa assim tão importante, porque a gestação é o evento imunológico mais complexo do nosso corpo. Então, como mediador disso, é tão importante garantir que a vitamina D esteja no tecido placentário, esteja no feto, que eu garanto que a placenta produza a forma ativa de vitamina D, para não faltar de jeito nenhum. Então já começa aí, tá? A baixa de vitamina D na gestação tem diversos desfechos negativos. Então, se você é gestante, você precisa conversar com o seu obstetra a respeito disso, tá? Outra coisa tão importante, né? Ainda nessa parte da imunologia, a vitamina D, ela, ao se ligar, né? A gente tem vários, né? Células do sistema imunológico que possuem esse receptor da vitamina D, né? O receptor da vitamina D dentro delas. Por quê? Porque ocorre transcrição de proteínas responsáveis pela imunidade, entende? Então, as células de defesa, tanto as células inatas, quanto a defesa celular, como as células apresentadoras de antígeno, as células que compõem o nosso sistema de imunidade, ele tem seus receptores de vitamina D, que são responsáveis por transcrição de genes. Uma das coisas mais, fantásticas, por exemplo, é a catelecidina, que é uma proteína, um peptídeo de função antimicrobiana importantíssimo para a nossa saúde, tá? Ele tem uma ação antimicrobiana, uma ação antiviral, uma ação antifúngica importantíssima. E essa transcrição da catelecidina e também das defensinas, a defensina 4 também é um outro peptídeo antimicrobiano, a transcrição dessa proteína, ela depende exclusivamente do quê? Da vitamina D ativando o gene e fazendo a transcrição. Então, sem vitamina D, eu não tenho a produção de catelecidina pelas minhas células de defesa, que é um dos peptídeos antimicrobianos mais eficazes do meu organismo. Entende? A vitamina D, ela regula a função do nosso sistema imune, tanto o sistema inato quanto o sistema das células de defesa, das células de defesa adaptativa. A gente já sabe que a baixa de vitamina D se correlaciona com diversas doenças autoimunes. Doenças como artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, doenças inflamatórias intestinais como Crohn, as doenças do tecido conjuntivo. Então, assim, as doenças autoimunes, elas se relacionam muito com uma falha do nosso sistema de defesa. Uma das principais enzimas que regula a transcrição de genes relacionados ao sistema de defesa é a vitamina D. Então, se eu tenho baixa de vitamina D, eu tenho uma baixa transcrição de genes que regulam o sistema de defesa, levando, então, a uma maior incidência de doenças autoimunes, doenças alérgicas em pessoas que não se expõem ao sol, que não têm um nível adequado de vitamina D. Por outro lado, a manutenção dos níveis ótimos de vitamina D melhora muito os quadros de doenças autoimunes. Os quadros alérgicos está ligado à menor severidade da doença. Então, a vitamina D ela é um dos principais fatores reguladores da imunidade. A gente também tem uma relação entre o osso e o cálcio, né? Tecido ósseo, acho que todo mundo antigamente. A vitamina D é importante para o fortalecimento ósseo. Por quê? Porque a vitamina D no intestino, ela faz a transcrição das proteínas que facilitam a absorção do cálcio, tá? Então, a absorção do cálcio intestinal depende dos bons níveis de vitamina D. A vitamina D que transcreve essa enzima dentro da célula intestinal,
ela vai transcrever a enzima que puxa o cálcio para dentro. A vitamina D também ativa os osteoclastos, as células troncos do tecido ósseo, facilitando o quê? A questão da absorção óssea, reabsorção óssea, produção de tecido ósseo. Então a vitamina D também é fundamental para o funcionamento dos nossos ossos, né? O bom funcionamento dos nossos ossos. E aqui vou falar um pouquinho do intestino, né? Que é a minha área de atuação, a minha maior expertise. A gente sabe que a vitamina D ela vai ter uma relação muito grande com, por exemplo, depressão, sintomas neurológicos, psiquiátricos. Então também tem essa parte, tá? E eu quero tirar um tempinho aqui também para falar da vitamina D e o intestino. Por quê? Existem várias formas na qual a vitamina D atua no intestino. Uma delas, por exemplo, eu acabei de falar que é a transcrição de fatores relacionados à absorção do cálcio, ela regula a absorção do cálcio, tá? Outra, também, as células de defesa, né, que moram no intestino, precisam da vitamina D para fazer uma boa defesa da barreira intestinal, tá? As células de defesa, a gente tem 70% do nosso sistema de defesa ali no intestino. Então, da mesma forma, eu preciso da vitamina D ali, estimulando a produção de catalicidinas para controle dessa microbiota intestinal, para regulação da ativação dos toll-like receptors, né, por conta dos lipopolissacarídeos produzidos pelas bactérias que estão na luz intestinal. Então, dentro do sistema de defesa, ainda tem a vitamina D, ajuda na manutenção dessa linha de defesa íntegra. O nosso intestino é a primeira linha de defesa. Ele é a primeira defesa, a nossa primeira linha de defesa está no intestino. E a vitamina D, como regulador do sistema de defesa, ela tem então uma importante função na manutenção da integridade da barreira de defesa intestinal. Outra coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é a ação da vitamina D na própria microbiota, tá? Não é só da barreira para dentro. A vitamina D, ela também tem uma ação regulatória na microbiota, da barreira intestinal para fora. Olha que coisa fantástica. Afinal de contas, né, um dos maiores DNAs nossos está naquelas bactérias intestinais. Então, a vitamina D, ela também atua ali na microbiota. Como que a vitamina D atua na microbiota? Existem diversos mecanismos. A gente sabe que pessoas que têm níveis adequados de vitamina D têm maior diversidade de microbiota, principalmente daquelas produtoras dos ácidos graxos de cadeia curta, o que, por sua vez, também melhora a nossa questão de imunidade. Perceba que, às vezes, esses mecanismos são redundantes, um alimenta o outro, tá? Então, a gente tem uma relação também entre a taxa, né, dos Bacteroidetes firmicutes, né? Ela melhora a relação Bacteroidetes/firmicutes. Também estimula a produção dos bifidobactérias, das Akkermansia, né? A Akkermansia, ela é uma das boas bactérias que nós temos no intestino. Também é regulada pelos níveis adequados de vitamina D. Então, os níveis adequados de vitamina D regulam até mesmo quais bactérias estão no nosso intestino. É um dos fatores que regulam a quantidade de bactérias boas que estão no intestino e diminui a quantidade de bactérias ruins que estão no intestino. Por que que isso acontece? Não sabemos. Nós sabemos que existem mecanismos que explicam isso, como, por exemplo, os níveis adequados de vitamina D, estimulam a produção dos peptídeos antimicrobianos que vão combater as bactérias ruins, melhorando então a taxa de bactérias boas, mantém a integridade da linha de defesa, impedindo então a multiplicação das proteobactérias. Tudo isso a gente pode colocar como um mecanismo. Não se sabe ao certo porque isso acontece, mas acontece. Uma coisa que eu acho fantástica, as bactérias, elas são responsáveis pelas desconjugações dos sais biliares e a formação, então a bilis cai no intestino, as bactérias vão e desconjuga essa bilis, transformando em sais secundários.
Alguns sais secundários são ó, top, beleza, eu quero, eu preciso. Mas se eu tenho um processo de desequilíbrio da minha microbiota, das minhas bactérias, eu posso converter esses sais biliares em sais que eu não quero ou eu não preciso, como o ácido litocólico. O ácido litocólico é um sal biliar secundário que tem efeito tóxico às células do intestino e tóxico ao fígado. Então, as bactérias desordenadas, elas, ao quebrar os sais biliares, transformam eles em um sal tóxico. Esse sal tóxico, ele agride o fígado e também agride a própria parede intestinal. É um irritante da parede intestinal. Quando eu irrito a parede intestinal, eu quebro a minha integridade intestinal. O que acontece? Esse ácido, ele bloqueia a expressão do receptor de vitamina D. Ao bloquear a expressão do receptor de vitamina D, eu tenho uma menor função da minha célula intestinal, eu tenho uma menor secreção dos peptídeos antimicrobianos, eu tenho um maior desequilíbrio da minha microbiota. Entende como o ciclo vicioso começa a se instalar? Outra coisa também é que esse receptor de vitamina D, né, quando se liga a vitamina D na célula do intestino, eu tenho a geração de uma enzima, né, do complexo CYP A3. Essa enzima, ela promove a quebra desse ácido litocólico. Então, se eu tenho a vitamina D, boas quantidades de vitamina D, eu acabo eliminando com mais eficiência esse ácido, que é tóxico do meu organismo. Se os meus níveis estão baixos, eu elimino com menor eficiência. E ao eliminar com menor eficiência, eu diminuo ainda mais a expressão do receptor de vitamina D. Parece uma coisa complicada, mas não é. Níveis ótimos de vitamina D, boa microbiota, certo? Se eu tenho uma boa microbiota, eu tenho menor geração de compostos tóxicos. Entende? Quem gera esses compostos tóxicos são a microbiota desregulada. Se eu tenho uma baixa vitamina D, microbiota desregulada, eu tenho uma maior produção de compostos tóxicos. E além de uma maior produção de compostos tóxicos, eu tenho uma menor capacidade de eliminação. Porque nesse caso específico do ácido litocólico, quem regula a expressão da enzima que elimina ele é a vitamina D. Então, a baixa de vitamina D, desregulação da microbiota, produção de ácido biliar secundário chamado ácido litocólico, toxicidade hepática, toxicidade para a célula do intestino, baixa vitamina D já, né? Baixa expressão do citocromo, que vai regular a eliminação, acúmulo desse sal que é tóxico, piora ainda mais a vitamina D, piora ainda mais o fígado, piora ainda mais a célula intestinal. Então, uma coisa que poderia ser um ciclo virtuoso acaba virando um ciclo vicioso, entende? Então, é por isso que é importante, por isso que eu falo, sempre falo isso, dieta, comida não trata problemas que não são alimentares. Se eu tenho, por exemplo, uma dieta excelente, somente 10% da vitamina D que está no meu sangue vem da dieta. Se eu tenho uma dieta excelente, nesse caso, mas baixa de vitamina D, eu posso ter uma baixa regulação da microbiota intestinal e ainda assim ativação dessa via inflamatória. Então, nesse caso específico, não adianta, por exemplo, eu ter a melhor dieta do mundo, enquanto eu não corrigir essa deficiência nutricional, que, como nós já vimos, na verdade é uma deficiência hormonal. Dieta é fundamental. Dieta somente não corrige problemas que não são alimentares, tá? Por isso que às vezes você pode ter a melhor dieta do mundo e não apresentar melhoras. Por quê? Porque existem deficiências que precisam ser corrigidas. Como que eu sei que eu estou deficiente? Exame de sangue. Como que eu trato essa deficiência?
hormonal, né? Agora que a gente aprendeu que é uma deficiência hormonal e não somente uma deficiência nutricional, através de uma avaliação individualizada sobre quem é você, o que você tem, qual o nível atual da sua vitamina D e até onde eu quero chegar para você, na sua individualidade, um nível ótimo de vitamina D. Pessoas que tenham doenças autoimunes, pessoas que estão grávidas, elas precisam de níveis ótimos um pouco mais alto. Então, quando você tem essa deficiência, a gente faz uma programação de uma terapia de reposição do hormônio da vitamina D para se atingir os níveis ótimos de 70, 80 nanogramas por decilitro. E aí existe a individualidade, porque se você tem algum polimorfismo, como eu já citei lá no início, você pode até necessitar de níveis um pouco mais altos para se ter uma ação ótima da vitamina D no seu organismo. Por isso, gente, pelo amor de Deus, não existe receita de bolo 10 gotas para todo mundo, porque nem todo mundo é igual. Como que eu vou prescrever 10 gotas para todo mundo se você, como já diria sua mãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, então para de querer soluções únicas para problemas que são complexos. A sua reposição individual vai ser a reposição necessária para te manter em um nível ótimo de vitamina D. Então, a dose vai depender de 5.000, 7.000, 10.000 unidades. Tem gente que precisa de doses maiores do que isso, 15.000, 20.000, 25.000. Vai depender de você, o quanto você precisa para atingir a dose ideal, entende? Ideal para você, ideal para a sua condição de saúde, para a sua história, para onde você vive. Uma pessoa que vive no Canadá, no inverno, precisa de uma dose diferente de quem vive em Salvador, na Bahia, percebe? Então essas individualidades, elas têm que pesar na hora da escolha do tratamento. Você é único, então não aceite tratamento igual para tudo. E pegue sol, pegue sol, sempre pegue sol, porque a deficiência de vitamina D, ela pode ser corrigida com hábitos simples, como por exemplo o hábito de pegar sol. Ah, claro, até isso tem que ser individualizado. Se você tem lúpus, por exemplo, você não vai ficar se expondo ao sol sem orientação médica, né? Então, mas aí no caso é porque você tem uma condição de saúde. Se você tem, por exemplo, melasma, tem que se tomar os cuidados referentes à exposição solar, né? Por exemplo, eu não posso me expor muito ao sol. Como que eu faço na minha rotina? Eu me exponho ao sol 3 vezes ao dia, né? Para ter controle do estresse, marcação de ciclo circadiano e também produção de vitamina D. Então é isso, meus amores. Deixem seus comentários, tá? A vitamina D, ela é muito mais do que só uma vitamina. Ela é muito mais do que só gotinhas para prevenir gripe, tá? Ela é um hormônio que regula de transcrição genética e ela está associado aí a muitas coisas, né? Eu só citei algumas aqui que eu achei mais importante, mas ela está associada a muitas coisas, muitas células têm esse receptor de vitamina D que regula ações específicas. Portanto, né, a gente tem no cérebro, a gente tem no pulmão, a gente tem no coração, a gente vai ter no fígado, a gente vai ter no intestino, a gente vai ter no rim, na placenta, né, nos órgãos genitais, reprodutivos. Então, a gente tem diversos órgãos que manifestam esse receptor de vitamina D e que, ao ser ativado, regula a transcrição de peptídeos, de proteínas que vão ter uma ação importante daquela célula. Então, mantenha as suas vitaminas D nos níveis ótimos, porque a gente tem visto, sim, que baixos níveis de vitamina D se relacionam a piores desfechos com relação à saúde. Então, esse é o recado que eu tenho, né, para dar, que também não existe receita de bolo, 10 gotinhas para todo mundo, não é assim que funciona. Na verdade, desconfie de quem dá soluções simples para problemas complexos, porque é um problema complexo que não vai ser resolvido de forma igual para toda uma população, tá? Mas em geral,
a gente tem uma boa segurança aí na questão do uso da vitamina D, sem causar grandes complicações, né? Não vai dar tempo de eu falar da superdosagem, fica aí para uma próxima vez. Deixa aí seus comentários. Um grande abraço.